no Guinvest, sempre tem o post, ali dá para acessar direto, tá? Mas se não, depois aqui eu ponho no final. Uma das manchetes da madrugada foi a Fitch rebaixando o Japão. Rebaixando mais uma vez o Japão. O Japão ele já vem sendo rebaixado desde a década de 90. Faz muito tempo. Só que assim, ó, a cada vez que rebaixam o tal do Japão, tira um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho. O Japão ainda é grau de investimento, vejam bem, ele ainda conserva o rating A pelas 3 agências de risco. Elas ainda recomendam que se compre, não, mas pelo menos elas dizem assim, olha, ainda é um lugar relativamente seguro para investir. E agora eu vou mostrar aqui um negócio interessante. Deixa eu botar aqui. Está aqui a situação do Japão. Nesse primeiro gráfico aqui, é o débito soberano japonês, né, o percentual do débito soberano japonês sobre o seu PIB. Tá? Esse primeiro. Ou seja, já está lá pelos 215% do seu PIB. O Japão precisaria produzir o que produz durante mais de 2 anos só para pagar, só para resgatar a dívida que já está no mercado. O segundo lugar, nessa proporção, adivinha, a Grécia. Em terceiro lugar, a Itália. Depois Bélgica, Irlanda e Estados Unidos. Vejam que coisa interessante. Ainda é grau de investimento. Nesse lado aqui, bom, esse aqui, ó, é o juro é o percentual sobre as receitas, né, do governo japonês, o percentual das receitas que vão para o pagamento de juros sobre a dívida. Vejam o Japão também, ó. É hors concours, né? Primeiro lugar disparado no mundo. Segundo lugar, a Grécia, que está naquela situação lá que é lamentável. E em terceiro lugar, Islândia, Turquia, Itália, Hungria, Estados Unidos. Vejam, que interessante. E aqui está o percentual da dívida PIB do Japão. É disparado o primeiro lugar no mundo, mas ainda é grau de investimento. Interessante, né? Parece que a gente tem 2 pesos, 2 medidas aqui no mundo. A Fitch, por muito menos, rebaixou os Estados Unidos em 2010. Foi em 2010, né? Foi em agosto de 2010, né? Parece que foi, não me lembro. Renato Rico, bom dia, Renato. Por muito menos rebaixou os Estados Unidos, causou aquele celeuma. Mas o mais interessante é que, supostamente, esse rebaixamento dos Estados Unidos e agora também no Japão, o mercado deveria considerar isso como mais risco. Mas não, porque os yields, a demanda por títulos dos Estados Unidos e do Japão ainda é grande. É tão grande que o rendimento dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos não para de bater recordes de baixa. Você compra o título dos Estados Unidos sabendo que vai perder dinheiro. Mas é isso que talvez interessa. Você sabe que vai perder pouco. E no ambiente de certeza, talvez seja tudo que você precisa. Então, é interessante considerar as coisas por essa perspectiva. Vamos passar aqui para o mercado. Para ver como as coisas abriram e qual a perspectiva que podemos esperar do mercado. Lembrando que vamos ter um call genérico, tá, geral, nesse sentido, discutindo algumas questões interessantes, inclusive aqui, nesse primeiro momento, índice futuro, Ibovespa e dólar. E num segundo momento, a partir das 10h15, nós vamos fazer uma pausa, eu vou sair do ar e logo em seguida, daqui a 1 minuto, a gente acha que, a gente entra com ativos aí que vocês possam estar interessados. Wesley, seja bem-vindo. A intenção é essa, tá? O Wesley diz aqui, muito interessante informação e vou sempre participar. A intenção é essa, fazer um call diferenciado, porque o que eu tenho visto aí é que existem vários calls aí hoje, eles acontecem mais ou menos essa hora, a maioria deles,
um pouco antes, um pouco depois, mas a maioria deles é a mesma coisa. Ou lê noticiário, ou fica falando alguma coisa tipo assim, olha, o índice fechou aqui, agora pode buscar lá, agora pode vir aqui, agora pode ir lá, se vier aqui vai lá, depois se passar lá vai lá. Coisas assim que parecem meio óbvias, mas que a gente vai discutir depois num caráter um pouco mais específico, focado em análise técnica. Esse primeiro tempo é justamente para ter um panorama geral das coisas e uma compreensão melhor dos processos. O Douglas me pergunta se o mercado pode estar virando. Pode, Douglas, pode. A questão é que eu não sei se esse é o fundo que vai fazer com que o mercado vire e depois ele vá buscar lá, sei lá, reatar a tendência de alta, né? Quer seja com fundos e topos ascendentes, no mais clássico estilo do Charles Dow, ou qualquer outra coisa. O interessante é que, por exemplo, existe um trader chamado Bill Williams. Para ele, isso aqui, ó, é um fractal de alta. Você tem um ponto de inflexão aqui, deixa eu aproximar isso. Você tem o Bill Williams é um trader famoso, tá? Um estudioso famoso do mercado e que, assim como outros tantos, ele desenvolveu um método todo próprio de operar. Algumas constatações que ele, ao longo dos anos, observou e, com isso, ele aplica na prática. É isso que faz a diferença, é aplicar na prática as coisas que você observa. E o que ele viu é que, o que ele estipula é que isso aqui, por exemplo, no entendimento dele, é um fractal de alta, porque o mercado faz um ponto de inflexão, cujos dois candles prévios têm as máximas mais baixas do que esse aqui. E os dois candles posteriores têm as máximas mais altas. E já fez. Então, para ele, sim, isso é um ponto de reversão. Agora, o que nem ele e nem ninguém pode dizer é até onde isso aqui pode ir. Esse é que é o detalhe. Se nós vínhamos aqui acompanhando o desenrolar dos mercados, vamos passar aqui para um outro... Deixa eu ver se eu só estou aqui. Estou no certo, tá, beleza. Conforme o mercado fechou ontem, vou mostrar aqui. Percebam, ele fez aqui, ó, essa parte esquerda do gráfico, vocês vão ver sempre no blog, é sempre ou 15, ou 30, ou 60 minutos, tá? É o mercado visto por uma perspectiva um pouco mais acelerada. E essa aqui é a perspectiva diária. A informação é a mesma, porque é formado pelos mesmos preços. Quer dizer, o mesmo preço que você vê aqui, desse lado, ele está aqui. A forma como a gente visualiza isso é diferente. Mas a informação é a mesma. Então vejam, ontem ele tinha feito um pivô de alta, foi motivo ali de discussão no call, inclusive está lá no blog, rompeu o pivô de alta e foi buscar aqui o patamar, esse primeiro patamar aqui, que era esse aqui embaixo. Tá. Depois eu tive que me ausentar do mercado, eu fiquei praticamente o dia inteiro fora, perdi essa alta. Inclusive estou vendido em BOVA 11 desde os 62 mil pontos e não zerei, não consegui zerar ontem porque não estava no mercado. Quer dizer, até isso o trader ele tem que considerar, a eventualidade de ele não estar no mercado, é um fator de risco. Então, não existe alguma informação que sirva para todos. Mas enfim, eu ainda estou confortavelmente vendido, tem muito tempo ainda para pensar em zerar. Mas vejam que, passado esse patamar, ele vem buscar esse mais aqui de cima. Passado esse aqui de cima, a tendência é que venha buscar esse aqui, nos 57 mil e perto de 57.500 pontos. Passado isso, ele vai buscar aquele topo lá. Agora, a resistência mais interessante parece que é essa aqui, em roxo, porque ela vem de dois fundos importantes anteriores, antes que o mercado tivesse acelerado o seu movimento de queda. E isso a gente vê melhor aqui no gráfico diário. Vejam como ele tem aqui, ó, vou mostrar nesse outro aqui que é a mesma coisa, tá? Mesma coisa que aquele ali, diário. O mercado se desenvolvia num canal de baixa, digamos, padrão. Vai caindo devagarinho, né? Levando a provável perspectiva do mercado dentro do ciclo de contração, que é natural, acontece, a gente sabe.
Tem um ciclo de expansão, um ciclo de contração, enfim. Em determinado momento, lá no começo de abril, esse processo acelera. Né? Houve lá, sei lá, um pico aí de descompasso, de descompensamento no mercado e pá, ele acelera. Daí a regra clássica dentro da análise técnica é duplicar o canal. Duplica e vê. Provavelmente para ver onde é que ia atingir. Atingiu lá, recupera, ensaia uma volta dentro daquele canal. Não vou usar o termo normal porque não se usa no mercado, porque o mercado não tem uma distribuição estatisticamente normal. Mas vamos dizer assim, vamos dizer o canal básico de queda. E depois ele torna a acelerar. Vem acelerar, acelera e ainda acelera ainda mais nos últimos 3 dias da semana passada. E ainda escorrega para baixo. Eu poderia muito bem até aqui. Não consigo duplicar, tá, mas enfim. Poderia botar mais um canal de baixo aqui, mais uma extensão. E se eu for ver, o candle até de repente testou lá. Essa é pela perspectiva do canal. Agora, voltando para cá, o que eu tenho é que esse processo de aceleração do índice, ele acaba criando uma linha de tendência de baixa que ela vem muito rente aos preços. É a linha que é essa última linha, que contempla essa última aceleração do mercado. Eu tenho uma aceleração inicial, ela vem depois num tom mais elevado e por último, nessa última semana, acelerou. Beleza. Agora, é uma linha de tendência de baixa que é muito fácil de romper. E de fato, o candle da sexta-feira, que foi um doji no índice futuro, já rompeu aqui. Já testou. É muito fácil, quer dizer, qualquer espirro já está fora do alcance dessa linha de tendência de baixa. O que, claro, como vimos discutindo no call de ontem, ele dava uma relação risco-retorno muito interessante para quem quer arriscar comprar aqui, né, o mercado nesse ponto. Porque o meu stop é muito curto. É muito curto frente ao potencial que eu podia ganhar. Eu devo imaginar que essa queda aqui, essa aceleração, na verdade, podia ser um descompasso, foi um descompasso do mercado, e não deveria durar para sempre. E sempre que eu tenho um descompasso na queda, eu provavelmente tenho um descompasso na alta também. E aí eu vou imaginar que aqui o meu risco-retorno é interessante, porque o meu stop está muito curto frente ao risco que eu posso ganhar. Claro que naquele momento, logo depois da abertura, e o mercado está subindo um pouquinho ali, perto de 1%, eu não sei se vai subindo a mais. Mas enfim, é um lugar onde o meu risco-retorno parece bem interessante para entrar. De fato, ao longo do dia se mostrou isso. Quer dizer, muita gente entrou e já foi bem recompensado, porque agora é difícil, né? Você já estando ganhando esse lucro todo, é difícil que você devolva isso para o mercado se você tem uma boa técnica, um bom gerenciamento de risco.